Fala pessoal, professor Edgar aqui e nosso conteúdo de estática da partícula, vamos a mais um exercício. Nesse exercício nós temos essa máquina, esse trator, com algumas distâncias e nesse exercício ele pede para que nós expressemos o vetor posição do ponto A ao ponto B na figura em termos de componentes escalares. Em seguida pede-se para que expresse o vetor posição do ponto B ao ponto C em termos de componentes escalares e, por fim, utilizar os resultados das partes A e B para determinar a distância do ponto A até o ponto C. Então, vamos lá para resolver o nosso exercício. Alguns aspectos que é importante só a gente ressaltar aqui é pulga aqui, ele vem de pulgares, né? Pulgares são polegadas, tá bom? Então, vocês vão perceber que nos exercícios aqui, a gente pega alguns exercícios de alguns livros. Então, alguns exercícios estão em inglês, outros estão em espanhol, outros em português. Então, é bom a gente se acostumar com alguns termos, tudo bem? Então, pulgue vem de pulgares, que são polegadas. Vamos à resolução, então. Então, primeiro ponto, o que a gente precisa entender? A gente precisa usar um referencial sempre, gente. A gente não pode utilizar pontos aleatórios. A gente precisa ter um referencial para que nós possamos fazer a resolução do exercício. Primeiro ponto a gente entendeu. Então, aqui a gente tem o ponto C, o ponto B e aqui o ponto A. Bom? E aqui eu tenho um referencial. Esse daqui vai ser o meu referencial, que vai ser minha origem. Tudo bem? Então, é isso que eu preciso entender. A primeira coisa no exercício é fazer isso. Você definir uma origem, porque é a partir daí que você vai ter um referencial. Então, tá aqui. E aqui é essa minha orientação. Então, eixo Y e eixo X. O primeiro aspecto, né, depois da gente fazer essas definições, é entender qual que é a coordenada de cada ponto. Então, qual que é a coordenada do ponto A, do ponto B e do ponto C? Nós estamos num plano, é um sistema bidimensional, então x e y. Então, precisa encontrar as coordenadas do ponto. Lembrem que aqui eu defini, olha aqui, o eixo. Então, aqui eu tenho... Ficou feio esse, peraí. Vamos lá, aqui. Então, aqui eu tenho um eixo e aqui um outro eixo, certo? E aqui eu tenho minha origem. Então, olha o ponto A. O ponto A é esse daqui, né? Ó. Então, ele tá uma distância de 50 polegadas em relação a x, tá bom? Ó, em x ele está de distância 50 polegadas. E em y, 35. Olha aqui, bateu, certo? Agora, vamos para o ponto B. O ponto B, ele 98 e 50. Então, vamos lá, vamos ver o ponto B, ó. 50 em Y e 98 em X. Certinho. Agora vamos para o próximo ponto, que é o ponto C. Então, o ponto C, que é esse daqui, ó, 45 em X e 55 em Y. Então, tá tudo certo. Já consegui encontrar as coordenadas de cada ponto. Por que isso é importante? Vamos voltar aqui no nosso descritivo. Eu vou precisar expressar o vetor posição do ponto A ao ponto B em termos escalares, então eu preciso saber das coordenadas. Eu preciso expressar o vetor posição do ponto B, então eu preciso da coordenada e usar os resultados das partes A e B para determinar a distância. Então eu preciso saber as coordenadas. Por isso que no início do exercício, o que a gente fez? A gente definiu quais são as posições de cada ponto, ou seja, as suas coordenadas, e a partir disso a gente consegue resolver. Então, a posição do vetor A ao vetor B vai ser dado por essa expressão B menos A, tudo bem? Então, 98 e 50 menos 50 e 35. Lembrando que é eixo X, tá bom? Eixo X e Y. Então, subtrai X de X e Y de Y. Eu terei esses valores aqui, tudo bem? Só que aí eu preciso fazer uma soma vetorial. Bem, então, aqui inicialmente eu faço a soma escalar dos eixos x com x, y com y. Mas agora, para encontrar a resultante, que vai ser uma grandeza vetorial,
eu preciso somar como uma grandeza vetorial. Então, não somos simplesmente 48 mais 15. Eu preciso somar o quadrado de 48 mais o quadrado de 15 e desse resultado extrair a raiz. Então, ao fazer isso, eu encontro que a raiz da soma do quadrado de A mais o quadrado de B é igual a 50,29 polegadas. Tudo bem? Então, que seria essa resultante aqui, ó, que é essa resultante, aliás, que é a minha hipotenusa do meu triângulo. Tudo bem, pessoal? Então, essa primeira parte resolvida. Então, agora eu vou precisar do vetor posição de B até C em termos escalares. Então, já fiz na primeira, né, o vetor posição em termos escalar. E agora eu vou encontrar o vetor posição, né, o vetor entre B e C, em termos escalares. Então, o procedimento é o mesmo. Então, 45, 55, né, ó, C menos B, 45, 55, que é a coordenada de C. Por isso que eu defini lá no começo as coordenadas, a posição do ponto C, menos B, que é 98 e 50. Então, eu encontro que é menos 53, né? Menos 98 mais 45 dá menos 53. E menos 50 mais 55 dá 5 positivo. Faço a soma dessas posições, eu vou encontrar 53,23 polegadas, ou 53,24 polegadas, bom? Que é a minha hipotenusa. Aí agora, por fim, o exercício ele pede qual que é a distância aqui, ó, desse ponto até esse ponto. Tudo bem? Olha, é isso que ele está pedindo, ó. Determinar a distância do ponto A ao ponto C. Então, vamos lá. Agora está bem facinho. Então, agora, para determinar, eu já tenho aqui, ó. A gente já fez no comecinho aqui, ó. Eu tenho BC. Eu já tenho aqui, ó. Tudo bem? Que é menos 53,5. E eu tenho também AB. Aqui meu AB, que é 48,15. Isso em polegadas. Então, eu vou subtrair um do outro. Bem, então, menos BC mais menos AB. Tá? BC menos AB. Os vetores BC menos os vetores AB. Então, se eu pegar ó, menos 53 mais 48, eu tenho o valor de menos 5, e mais 5 mais 15. Então, eu terei o valor de 20. Agora, simplesmente eu fazer essa soma, tudo bem? Soma dos meus vetores, e eu vou encontrar como resultado 20,62 polegadas. Portanto, a distância do ponto C ao ponto A equivale a 20,62 polegadas, tudo bem? Respondendo ao exercício, é um exercício bem simples, né? Bem facinho. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, não deixe de perguntar, bom? E a gente fica à disposição para resolver outros exercícios. Podem sugerir novos exercícios, tá bom? Colocando o link do exercício para resolução, ou até o descritivo mesmo, que a gente tenta interpretar. Então, por hoje é só isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, fui!